E fala pessoal, vamos com notícias do Flamengo, tá? O Flamengo venceu o São Paulo, né? Notícia boa, mas tem muita notícia aqui sobre o Pedro, né? O Pedro que, pelo que tudo indica, está de saída do Flamengo, o seu staff pediu a sua saída. Vamos aqui com essas notícias aqui, pessoal, porque tem muito time interessado no Pedro, então vamos com esse vídeo aqui informativo de notícias do Flamengo, tá? Então vamos lá pro vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro que interessa. Agora vamos falar do Brasileirão. O Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã e chegou à terceira vitória seguida na competição. Mesmo assim, o desempenho do líder ficou bem em segundo plano. Na coletiva depois do jogo, o assunto foi outro. O jogo da volta. Volta Flamengo, volta São Paulo, volta o Brasileirão, volta o Maracanã cheio, mais de 67 mil torcedores. E volta Hernan Crespo. O técnico que comandou o São Paulo em 2021 começou ontem um novo trabalho à frente do clube. Mesmo com tudo isso, o assunto da noite foi quem não jogou. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. Pedro, o maior artilheiro do atual elenco do Flamengo, não foi nem relacionado para o jogo. Ficou na arquibancada vendo a partida com a família. Decisão de Filipe Luiz. Se estivesse em campo, talvez o atacante aproveitasse algum dos tantos cruzamentos na área. O goleiro do São Paulo foi o melhor em campo no primeiro tempo. No início da segunda etapa, uma cena forte. Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro, levou a pior no choque com Enzo Dias. Um corte grande e profundo na canela tirou o lateral do jogo. O Flamengo descartou fratura, mas informou que Ayrton precisará de uma cirurgia no local. Rafael só foi superado, curiosamente, por um atacante criado no São Paulo. Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! No final do jogo, Luiz Araújo tentou de novo e o Alacian aproveitou o rebote. Flamengo 2, São Paulo 0. O resultado conquistado no sábado é ótimo para o Flamengo, que garante a posição na tabela, é o líder do campeonato. Por outro lado, o São Paulo continua perto da zona de rebaixamento. Na classificação, tudo bem para o Flamengo, mas nos bastidores o clima pesou. Pedro ainda não se pronunciou, mas o recado foi claro. Um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento. Tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. Esse trabalho do Felipe, que era um time que pecava ali em finalizações, faltava alguém que botasse a bola dentro do gol, a gente falava, mas o Pedro tá voltando. Né? O Pedro está terminando aí a recuperação da lesão, está voltando, talvez seja a solução para esse time do Filipe Luiz. Enfim, nos últimos dias, contextualizando, a gente teve uma semana aí em que vimos um Flamengo na Copa do Mundo de Clubes não utilizando o Pedro nos 2 principais confrontos. Contra o Chelsea, ele entra nos últimos minutos. Contra o Bayern, na eliminação do Flamengo, ele sequer sai do banco de reservas. Trouxemos a apuração aí dos nossos repórteres que havia uma insatisfação dos dois lados. O Pedro entendendo que tinha poucos minutos. O Felipe entendendo que ainda fisicamente ele não acompanhava o restante do grupo, por isso também não tinha oportunidade. Houve o vazamento de um dirigente do Flamengo precificando o Pedro para vendê-lo, se alguém tivesse interesse em pagar
aquele valor. Isso também não repercutiu bem tanto com o Pedro dentro do vestiário. E nos últimos dias, antes da partida de ontem, a principal notícia de que ele não seria relacionado e não foi para o jogo de ontem contra o São Paulo. E aí o entendimento de que não tinha nos treinamentos mostrado nada que convencesse o Filipe Luís a relacioná-lo. E também com a apuração dos nossos repórteres, que inclusive durante um treino tinha alegado ali pernas cansadas para sair mais cedo. Isso teria sido a gota d'água. Havia então a expectativa sobre a coletiva do Filipe Luís. O que o Filipe ia falar sobre o que aconteceu, qual é o dia a dia do Pedro, por que ele não seria importante para o Flamengo ontem, o que tinha acontecido. E a gente tem aí um trecho da coletiva ontem, da entrevista do Filipe Luís, sendo bem sincero e bem crítico ao que o Pedro tem apresentado nas últimas semanas no Flamengo. Bom, óbvio que é perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É muito enfático e bem crítico o Filipe Luís na versão dele, claro, sobre os últimos dias do Pedro. Qual foi tua análise, Jéssica, dessa entrevista do Filipe ontem após a partida? Olha, muita gente vai julgar e se questionar por que jogar sujeira no ventilador, né? Nos acostumamos no Brasil a preservar e proteger indisciplinas de jogadores ao longo do tempo. Existe também um pacto de ética que eu acho que é pertinente no futebol, de resguardar o vestiário que acontece ali dentro. Mas em alguns momentos isso é necessário ser falado, né? Nos acostumamos no futebol brasileiro, inclusive, a uma lógica invertida de hierarquia. Grupos de jogadores que acabam, decidem se aceitam ou não no treinador, decidem se aceitam ou não o modelo de jogo, pressionam diretoria, usam a pressão da torcida quando as coisas não convêm para eles. Isso nunca é externalizado. E é por isso que eu acho tão importante o Filipe Luís fazer uma entrevista como essa, porque ele suscita o assunto, o debate em relação a isso. Em relação à disciplina de um jogador, em relação ao que um clube oferece para um jogador para ele treinar. O Flamengo é um clube que dá uma estrutura, não só o Flamengo, mas os principais clubes do país oferecem centenas de profissionais trabalhando em torno de um jogador para ele performar. São médicos, fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, psicólogo. É uma estrutura gigantesca que pergunta para o jogador se ele dormiu bem, se ele comeu bem,
se ele está se sentindo bem, se ele está mentalmente bem, como é que ele está se sentindo naquele momento. Para um jogador não conseguir cumprir a sua parte do acordo, que é ser atleta, a gente se acostumou com jogadores, que querem ser jogadores, entrar em campo e jogar a partida, mas não querem ser atleta no dia a dia. Futebol não tem mais espaço para isso. O Felipe Luiz sabe disso. Então, nessa lógica invertida do futebol brasileiro de hierarquia, o Flamengo dessa vez fez o contrário. Felipe Luiz lhe manda um recado que no Flamengo, pelo menos, a hierarquia está mantida em que o clube é maior que o treinador. E o treinador, ele é mais importante do que o grupo de jogadores. Ele manda no grupo de jogadores. Tem que ser dessa maneira. Essa é a ordem das coisas. Pelo menos nessa entrevista foi esse o recado que o Felipe deu. Eu fico me perguntando, né? Todas essas perguntas que eu fiz, se o jogador se sente bem, se ele comeu bem, se ele dormiu bem. Um pai e uma mãe de família saem para trabalhar todo dia. Ninguém pergunta isso para um pai e uma mãe de família. Mas ele vai no trabalho, ele tem que cumprir com a parte dele de profissional. Porque é uma relação profissional de trabalho. Por que isso não pode se aplicar em relação ao Pedro, que tem todo esse aparato só para ele performar? Só para que ele cumpra a parte dele, que é ser leal ao clube e se dedicar nos treinamentos. Ele quebra uma relação de confiança não só com o treinador, com os seus colegas, com os seus companheiros. Porque para o Felipe ter falado isso numa entrevista, ele estava assegurado pela direção do Flamengo, pode ter certeza, e pelo grupo de jogadores, senão ele não teria exposto assim um jogador. Então, assim, é uma pena, eu que sou fã do futebol do Pedro, é uma pena que um atleta assim, jovem dessa maneira, não consiga perceber a oportunidade que ele tem quando ele acorda todo dia e ele é o camisa 9 do Flamengo. Felipe, você como ex-atleta sabe bem desse compromisso, né? Que você precisa ter no dia a dia de treinamentos e principalmente de como o grupo recebe quando entende que, ainda que seja um dos principais jogadores do time, não está entregando o mesmo que todo mundo. Pelo menos não está demonstrando a mesma vontade e a mesma disposição que o restante do elenco. Eu entendo que muitas coisas precisam estar dentro do vestiário e resolver dentro do vestiário, mas muito bem o Felipe disse ali que ele tentou conversar com o Pedro muitas vezes, conversou com ele muitas vezes, mas aí aí é a hora do atleta assumir as responsabilidades. Porque na hora da gente, eu falo como imprensa, e cobrar, a gente vai cobrar o treinador, porque é a figura mais frágil ali. Mais exposta. O tempo inteiro a gente está cobrando melhora a tática, melhora a física dos jogadores. E aí o que acontece? O Pedro, como maior referência técnica do seu ataque, precisa... O que a gente falou do Flamengo aqui antes de começar? Não, o Flamengo precisa fazer gols. Quem é o jogador dos gols? O Pedro. Mas o Pedro no treinamento, ele não está se dedicando. O Pedro no treinamento quebrou um negócio com um grupo de jogadores que é o treinamento ser aquele... o parâmetro para você jogar, parâmetro para você disputar a posição, e o Pedro quebrou essa filosofia que o Flamengo impôs, que o Felipe impôs. Isso é muito importante. Então, a gente precisa, os jogadores eles precisam entender que tem uma hierarquia, muito bem disse a Jéssica. O clube maior do que todos, o treinador abaixo, logicamente, dos diretores, do presidente, mas é o treinador que comanda, é o treinador que escala. Se o treinador está vendo que nas valências físicas, hoje é tudo acompanhado. Você chega no clube, você dormiu quanto tempo? Aí vai lá, faz um exame para saber o quanto que você tem para grau de lesão, para nível físico. Não adianta você falar que está com a perna pesada se no GPS está dizendo que você é o último a treinar, o último nas valências todas, valências físicas, que são importantíssimas. Por que no Mundial o Felipe Luiz não usou o Pedro? Porque a intensidade cobrava uma coisa. Por que ele citou o Arrascaeta? Porque todo mundo fala, o Arrascaeta tem... Não tem. As valências do Arrascaeta, isso é informação. As valências do Arrascaeta hoje são melhores do que em 2019. Aí todo mundo cobra. Não, mas o Arrascaeta fisicamente parece com o Pedro. Não parece, porque no treinamento ele se dedica mais do que o Pedro. E por isso que o Arrascaeta vai jogar e o Pedro não vai jogar. Porque ele precisa de intensidades que o treinamento vai te dar. Não adianta o jogador, eu não sou titular, eu preciso de minutos para treinar bem. Não, é o contrário. Você precisa treinar bem para ter minutos como titular. Não importa se você é o Pedro, ídolo da nação, ídolo da torcida, não importa. Isso é uma resposta importante que ele dá para o grupo. Tem coisas que você resolve dentro do vestiário, mas o Felipe foi muito bem ontem de expor isso, porque o trabalho mais exposto ali, além de outras coisas, é o do treinador. O primeiro a ser mandado embora no futebol brasileiro é o treinador. Então, o treinador precisa dar resposta além para o clube, para a diretoria, precisa dar resposta para a torcida, que é a que mais cobra. E a gente também. A gente se perguntou por que o Pedro não está. Está respondido, por que o Pedro não está.
E a gente continua acompanhando, claro, os próximos dias do Flamengo para saber, né, qual será a posição do Pedro. Já tem repercussão lá no GE. Globo em relação aos empresários que podem ouvir propostas de outros clubes. Pedro pode até deixar o Flamengo, mas o Felipe também foi claro que gostaria de contar com o Pedro, segundo ele, se ele se comprometer com tudo que o Flamengo tenha a oferecê-lo nesses próximos dias aí para quem sabe voltar ao time. Mas o Felipe tem outros problemas agora para resolver também em relação ao elenco, né? Ontem o Flamengo começou com o Alexandro. Ele sentiu um problema muscular, teve que deixar o jogo na lateral esquerda. Entrou o Ayrton Lucas nessa posição, precisou entrar durante o jogo e também sofreu uma pancada na canela. E no caso do Ayrton, é uma imagem forte, né? Porque ele sofre um corte muito profundo ali na canela e por conta desse corte o Flamengo informou que ele precisou fazer uma cirurgia, embora não haja fratura. Mas ele vai precisar fazer uma cirurgia, um cuidado ali com uma possível inflamação, porque é um corte bem profundo que chegou a expor o osso. Então, por isso, há um cuidado também de uma internação aí de 48 horas para que ele não corra qualquer risco de inflamação, de infecção e de piorar essa lesão. Mas também perde o Ayrton aí por esses 2 dias e provavelmente, né, teremos que acompanhar a recuperação dele dessa cirurgia que ele precisou fazer. Então, mais 2 problemas aí para o Felipe Luiz. Alexandre e Ayrton Lucas ontem viraram possíveis desfalques para o Flamengo para as próximas rodadas aí de Brasileirão, para essa sequência que agora vem de Copa do Brasil e Libertadores.